Só pegar o material aqui, rapidinho. Amém? Amém. O André vai fazer uma oração para a gente começar hoje, então. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Tu és Deus, Tu és poderoso. Te louvamos e te agradecemos porque Tu és Deus. Obrigado por este momento que o Senhor vai nos ensinar a Tua palavra. Usa o Teu servo Márcio para que possa nos alimentar espiritualmente. Embora ele esteja distante de nós, mas estamos unidos como um corpo representando o Teu nome aqui na terra. Abençoa-nos, nos dê a entender a Tua palavra. Entrego a nós, ele também nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, hoje, a gente vai usar mais a Bíblia, tá? Quem gosta de ler? Quem consegue ler? Eu. Legal, legal, legal. Então, a gente vai... Eu vou, tipo... Tem alguém com Bíblia aí? Só tu, André, que tá com Bíblia? Sim, tá aí buscar, irmão Márcio. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, hoje eu vou distribuindo os versículos. E aí a gente já... Aí cada um já deixa aberto. Aí já, na hora, a gente só lê. Tá? Amém. Hoje a gente vai fazer um pouco mais leve, tá? Vai ser o leite espiritual hoje, tá bom? Então a gente vai revezar. Um dia de alimento sólido e outro dia... Ah, só tem uma ou tem mais de uma? Duas, beleza. Beleza. Então a gente vai tentar revezar com um alimento mais leve e na outra um alimento um pouquinho mais profundo, mais difícil. Tá bom? Amém. Então todo mundo ouvindo? Amém. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre a certeza da salvação, tá? Amém. Quem tem certeza da salvação aí? Levanta a mão. Eu. Amém, amém. Então a gente vai ver onde está escrito isso. E a importância de tudo que a gente está fazendo é porque está escrito na Bíblia, entendeu? E a gente precisa saber onde está escrito, porque é a certeza que nós vamos passar a viver. Se eu acordo já sabendo disso, todo o meu dia é diferente. Na lição passada, a gente aprendeu sobre a paz, né? Essa paz que a gente, né, espera, que o mundo espera, né, de transformar todas as coisas, de eu ter todas as coisas, de certa forma é diferente do que Deus tem pra gente. É uma paz interior, né, que Jesus morreu na cruz e já nos deu essa paz interior que mora dentro da gente. Amém. Então, e através dela, na realidade, tudo do lado de fora vai ser transformado. Amém? E a gente vê isso lá em Atos 1:8, que fala lá: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amém? Então já desceu e a gente já tem o Espírito Santo, tá? Então vamos começar. Eu vou precisar que quem tem uma Bíblia, né? Tu vai revezando então, André? Pode. Sim, Aí tá. primeiro vai ser o texto Romanos 3:23. E a segunda Bíblia vai pegar aí Lucas 19:10. Tá? Quem tá com a segunda Bíblia? Já tá aberto. Tá. Um vai ler Romanos 3:23 e o outro Lucas 19:10. Mas espera aí, quando achar vocês me avisam. Já achou. Já achou qual? Romanos 3:23? Romanos 3:23.
E quem ficou com Lucas 19:10? O menino aqui atrás. Já achou? Qual é o nome dele? O Benilson. Benilson. E a menina? Como é o nome dela? Augusta. Augusta. Muito. A gente fala em espanhol, mucho gusto, que é muito prazer, ó. Augusta, mucho gusto. Ok. Então, olha só, esses textos são textos de resposta à nossa existência, entendeu? Então, nós vamos aprender por que eu estou vivo, por que eu existo, e saber essa resposta mais importante da Terra, entendeu? Então, a primeira pergunta é: por que que o homem precisa de salvação? Aí está escrito em Romanos 3:23. A Augusta pode ler. Todos pensaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Amém. Repete de novo. Todos pensaram, pecaram e estão afastados da esperança gloriosa de Deus. Amém. Olha só, então, ó, aí está falando que todas as pessoas, todos os homens, né, quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos ficaram afastados e perderam a glória de Deus. Amém. Amém? Amém. Aí o Benilson agora pode ler. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do... Esse eu acho que é o outro, é o Lucas 19:10. Vê aí, tá, acho que tá errado. 19:10. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só, tá vendo? Mas, né, mesmo que o homem tivesse perdido, perdeu a glória de Deus, aí é Jesus falando, mas Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Esses são os textos mais importantes da Bíblia. Não sei se vocês já foram na igreja um dia e ouviram esses textos, mas são os textos que a gente decora, que a gente precisa decorar, entendeu? Então vamos para os próximos. Ó, então a gente está fazendo a sequência. Por que que o homem precisa de salvação? Aí, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e perderam a glória de Deus. Aí, mas o que Deus fez para trazer de volta o homem? Aí, Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar o perdido. O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Ó, essa história aí que é só um versículo, né? Mas é a história de Zaqueu. Quem lembra de Zaqueu? Quem sabe quem foi Zaqueu? Cobrador de imposto. Cobrador de imposto. Ele era alto ou ele era baixo? Baixinho. Baixinho. Ele era tão baixinho que ele subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus estava lá fazendo milagres. Ele subiu na árvore lá e ficou olhando. E Jesus olhou ele. Aí Zaqueu desce, porque eu vou passar essa noite na tua casa. Olha só. E aí ele era um perdido, ele era um ladrão. Ele roubava, entendeu? Era um cobrador de impostos que roubava as pessoas. E Jesus chegou, né? Eu vou ter que passar hoje à noite na tua casa. E lá ele falou, né? Jesus falou, ó. Com ele falou: eu me arrependo e vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Estão ouvindo? Amém. E aí Jesus fala para ele, ó, entrou salvação na tua casa.
e eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então, olha só a história e o texto certinho, né, montado na história. Então, a Bíblia, ela tem um contexto. Não é só para a gente pegar esse versículo assim, entendeu? Isolado. Mas para a gente entender o contexto e poder entender a história e entender a palavra de Deus. Então, é muito importante a leitura, porque ela vai nos dar luz, vai nos dar todas as coisas que a palavra tem escrito, que já é nossa herança. Lembra que a gente falou na lição passada? Que nós já temos uma herança? Ninguém pode tirar da gente? Amém? E essa foi a aliança que Deus fez com ele mesmo. Ele tentou fazer aliança com o homem, ó. O homem não conseguia. Então ele pegou e fez aliança com o próprio Deus, ele mesmo. Entendeu? E aí, Amém. essa aliança eterna, ninguém pode nos tirar. Já é nossa. A gente precisa o quê? Amadurecer para possuir herança. Amém? Amém. Amém. Então vamos para os próximos mais 2 textos. Como que ele realizou esse propósito? Aí, não sei se tu quer dar a Bíblia para outra pessoa também tentar, ou pode continuar com eles. Mas agora é Romanos 5:8. E o outro vai pegar João 3:16. Pronto, aí, ó. Aí o Benício vai pegar João 3:16, tá? E aí a pergunta é essa, ó. Como que ele realizou esse propósito de nos salvar? Então vai lá, Augusta. Mas Deus nos mostrou a quanto nos ama. Pode continuar, mais um pouquinho. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Amém. Então, como que ele buscou o homem perdido? Ele morreu na cruz. Amém? Então, ele Amém. nos deu as suas boas novas. Lembra que a gente também falou isso na semana passada? Então, tem muita coisa que a gente recebe porque Jesus morreu na cruz. Amém? Temos a aliança eterna com Deus, temos a paternidade dele, de órfãos a filhos amados pelo Deus Todo-Poderoso, Pai do céu, que nos dá todas as coisas, que não nos dá pedra, que não nos dá escorpião, amém? Mas que dá Amém. pão, que nos dá o seu alimento, a sua alegria, o seu caminho, aquilo que ele pensou antes da fundação da terra, ele nos deu, para você, já depositou dentro de você, para só você fazer. Não tem outra pessoa que vai fazer a missão que Deus pensou para a sua vida, cada um de vocês. Amém? E Deus, ele colocou certinho, ó. Ele montou vocês já brincaram de quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Então é assim, vocês são uma pecinha desse quebra-cabeça única. Ninguém não consegue encaixar outro, né, nessa missão que Deus deu para você. Só você, só a Augusta, o Benilson, cada um de vocês pode fazer. Só você.
E isso porque Jesus morreu na cruz. Então ele tem pensamentos muito maiores do que a gente consegue ver. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer todo mundo botar a mão assim, ó. Agora vamos botar assim, ó, só no olho, só no olho. No olho. Ó. Então aqui, ó, é como a gente tá vendo ainda. A gente só tá vendo com um pouquinho do que Deus tem para nós. E cada dia que vai se passando, eu conhecendo mais a Cristo, mais eu consigo ver tudo e viver essa verdade. Amém? Beleza. Benils vai lá ler o João 3,16. Podemos tirar o olho ou podemos continuar assim? Ah, pode tirar. Já. Pode tirar. Não tira o olho, só a mão. Pode tirar, pode tirar. Amém. É, o Benilson vai ler o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E quem já ouviu esse? É o primeiro versículo que eu aprendi quando fui criança. Amém. Esse aí todo mundo sabe decorado. E todos esses versículos são respostas da nossa existência. É para a gente decorar, entendeu? É o leite, realmente é o leite espiritual, porque a gente tem que saber, acordou, eu tenho que lembrar isso. Amém? Acordei, é a minha esperança do dia. Né? O que faz eu andar para frente, mesmo que tenha alguma coisa, né, me puxando para trás. Então é que Deus amou o mundo de tal maneira, olha só como ele amou, que deu o seu próprio filho, ele fez aquela aliança eterna. Entendeu? Não tinha como o homem resolver o problema dele, da maldade no coração dele. Não tinha. Mas eu vou resolver isso, eu vou tirar a maldade do coração deles e dar um novo coração. Entendeu? Então ele deu Jesus, ele teve que, não tinha outra maneira. Aí ele, ó, eu vou então enviar a minha criação de mim mesmo e ele vai salvar o homem. E ele muda o homem numa nova natureza. Amém? Então hoje existe duas naturezas na Terra, tá? Adão e Cristo. Amém? Então nosso trabalho é sair de Adão e ir para Cristo. O Adão, ó, é o homem segundo o seu coração duro, orgulhoso, pecador. E em Cristo é o homem livre desse coração duro. Amém? Quem quer ser Adão? Todos nós. Adão não, Adão. Pegadinha para ver se vocês estão prestando atenção. Adão não. Adão a gente tem que morrer Adão, matar Adão. Amém? E ser uma nova criação em Cristo. Amém. Então, agora vamos para o próximo versículo. Efésios 2:8. Vai lá, Efésios 2:8. Efésios 2:8. 2:8. E 1 João 5:11. Vai lá, Benilson. 1 João 5:11. É lá no finalzinho esse aí, né? João, o Evangelho não é. 1 João 5:11 e 12. E Efésios 2:8. A pergunta é essa, ó. Ok, então Jesus já morreu. Ó. Vamos fazer a sequência de novo, ó. Então, aí fala assim o primeiro, né? Por que o homem precisa de salvação? Porque aí Romanos 3:23, porque ele perdeu a glória de Deus. Aí outro. Mas aí, como que ele fez isso? Ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Como ele realizou esse propósito? Romanos 5:8, ele morreu na cruz. Amém? E João 3:16, ele amou o mundo que deu seu filho para
que quem crê nele tem a vida eterna. Então a gente já crê nele, já temos a vida eterna? Já temos a vida eterna, viu? Mas então o que que a gente precisa fazer? Agora vamos Efésios 2:8. Vai lá, Augusto. Porque pela graça vocês são salvos. Não, na verdade é ela primeiro. E este é o testemunho dele. Na verdade, não, desculpa. Eu pensei que ela pegou esse e ele pegou o outro. Então é ele primeiro. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, e é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Pode ler o restinho final. Pode continuar. Não de obras para que ninguém se glorie. Amém. Olha só, então. A salvação veio do Pai, né? Então, o Pai e o Filho fizeram aliança e nos salvaram. Amém? E as Amém. obras, então, lê mais essa continuação, Benilson. Tem mais um pouquinho aí, lê aí pra gente ouvir. Hoje somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus atemão preparou para que andássemos nele. Amém. Olha só então, ó, que a salvação vem de Deus e ele nos deu de graça, pela graça. Essa é uma palavra-chave também, graça, tá? Amém. Porque não é só favor imerecido. Estão ouvindo? Amém. Tá. Então não é só favor imerecido, porque a gente fala assim, o que é graça? A palavra graça significa favor que eu não mereço. Uma coisa que eu não mereço, tá? E outra também palavra importante, misericórdia. O que é misericórdia? Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tranquilo, pode ajeitar aí. Vai. Sim, tá. O que é misericórdia? Pode falar. O que é misericórdia? Misericórdia é, em poucas palavras, podemos dizer piedade, ter piedade de alguém. Amém, é isso aí. Ou ter compaixão. Amém. Essas duas palavras, ó, graça e misericórdia, é o que Deus nos deu, tá? Mas misericórdia é o castigo que eu mereço e ele não me deu. Entendeu? Agora, graça é uma coisa boa que ele me deu que eu não mereço. Então, ó, a graça é um favor. Misericórdia é o castigo que ele não me deu, tá? Então, a graça é o favor que ele me deu e a misericórdia é o castigo que ele não me deu, tá? Então, eu faço de decorar também para vocês decorarem. Então, o objetivo dessas lições é simplificar a palavra de Deus para vocês. Amém? E Deus, o Espírito Santo, vai escrever no coração da gente. Mas esse versículo que o Benilson leu explica isso, que foi a aliança que Deus fez com ele mesmo. Então é de graça, a gente recebeu, né, dele, e ele não de obras, entendeu? Então, eu tenho que fazer obras para me ser salvo. Eu tenho que mudar o mundo, eu tenho que ser bonzinho, eu não posso mentir. Se eu mentir, eu vou pro inferno. Se eu roubar, eu vou pro inferno. Se eu matar alguém, eu vou pro inferno. Mas a Bíblia fala que nós já estávamos condenados, né? No versículo que o Benilson leu de João 3,16, depois vai falar isso, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. Então,
se a gente está em Adão, a gente já tem a condenação. Então ele veio, né, fez pagou o preço para morrer na cruz e nos deu acesso a ser transformado em Cristo, em seu corpo, em filho de Deus. Uhum. E depois, nesse versículo também que o Benilson leu, mas as obras é uma consequência para que a gente ande nela. Se Deus veio, né, aí já fez aquilo que nos deu a salvação, nos deu um coração novo, como que eu posso também andar sem fazer boas obras? Tá? E aí esse versículo também vai falar assim, ó, para que ninguém se glorie. Porque eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho, eu posso chegar diante de Deus e falar assim, ó, Deus, me dá a minha salvação. Eu fiz isso. Não. Então a gente não pode falar assim, entendeu? Ó, me dá a minha salvação porque eu fiz isso, eu fui bonzinho, entendeu? Então não é assim também. A salvação veio, nos transforma, e por ela nos transformar, a gente faz outras coisas, faz boas obras. Pode ler, Augusto? E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Pode ler. Isso aí é um pouquinho grande, pode ler um pouquinho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode ler mais um pouquinho. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Amém. Olha só, vou repetir o que a Augusta falou. Esse é o versículo para a gente decorar da lição todinha. Na outra semana eu vou perguntar para vocês qual foi o texto que era para a gente decorar, e é esse daí, ó, 1 João 5,11, e fala assim, ó, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Amém? Amém. Então eu vou perguntar para vocês, e é assim, ó, dica para vocês decorarem. E o testemunho começa assim, ó. E o testemunho. Então, e o testemunho, para me lembrar. E, ó, quem tem a vida eterna? Essa é a pergunta. E aí, ó. E o testemunho é este: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. Tá? E, ó, o verso 13, ela leu, eu falei na semana passada também. Que fala assim, ó. E eu escrevi isso para que você tenha certeza da sua salvação. Olha só, o João, discípulo do amor, escreveu para você, Augusta, para você, mãezinha, para você, André, para você, Benilson, para todos vocês. Escreveu para mim. Amém. Amém? Ele escreveu assim, ó, eu estou escrevendo isso aqui para que você tenha certeza que você tem a vida eterna. Amém? Amém. Então mas é só o começo. A salvação é o começo dessa transformação maravilhosa que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida vai transformar a terra. Amém? Amém. Então ele nos deu Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E ele fala, ó, eu escrevi isso para que você tenha certeza. Porque vem dúvidas. Entendeu? As dúvidas, né? É o oposto da fé. Então, ou eu tenho fé, ou eu tenho dúvida. Então, esses textos vão ajudar você a ter certeza. E o João fala assim, ó, eu estou escrevendo isso aqui para você ter certeza. Ó, isso aqui tu não pode ter dúvida. Você vai para o céu.
E não só o céu, mas aqui tudo você já tem a vida eterna. O Filho de Deus mora dentro de você. Amém? Amém. E esse é o versículo que a gente vai, na outra semana, perguntar para vocês decorarem, tá? Sim. Amém? Esses outros versículos, na realidade, é sequência que eu nem preciso também continuar. O que vocês querem perguntar alguma coisa? Acho que aqui eu encerro também, entendeu? A lição de hoje, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Os outros versículos vai falar sobre o que acontece no momento que a gente crê, né? Então nós somos aceitos por Deus, tá? Tem um outro versículo lá. O que faz para receber a vida eterna? Vai ter o versículo de Mateus 1:12, que fala lá que mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, quem crê no seu nome. Quem recebeu, entendeu? Então, por isso que a gente às vezes fala assim: quem quer aceitar Jesus na frente da igreja? Quem já viu, né? Quem quer aceitar Jesus no final do culto, vem aqui na frente e a gente vai orar por você. Então é por causa disso, é porque é quem recebeu. Então basta você receber. E eu receber é o contrário de negar. Então, ou eu posso negar a Jesus e falar: você quer Jesus? Não, não quero. Entendeu? E quem negou Jesus lá foram os romanos, as pessoas que ele veio para eles e eles não queriam Jesus, eles estavam mais orgulhosos, querendo saber de outras coisas em vez de Jesus. Querendo saber de poder, querendo saber de riqueza, né? Amém. Tá. Pode falar aí. Uma pergunta, irmão Márcio. Fala. Qual é o primeiro passo para nós termos a certeza da salvação? O primeiro passo. Primeiro passo, receber a Jesus. Ok, amém. E não negar a Jesus. Amém? Amém. Então Amém. lembra que a gente falou também na semana passada que a árvore da vida é uma árvore dentro de nós crescendo, ó, Uhum. né? Então essa árvore, ela precisa ser regada, entendeu? Na realidade, um outro versículo importante. Vou pedir só mais esse para a gente ler. Pode ser a Augusta. Não, vou pegar o Benilson. O Benilson leu menos. Tiago 2,14. Tiago 2,14. 12:14 aí, não. Benilson. Tiago 2,14. E vai falar que a fé sem obras é morta. Tiago 12. Tiago? 2,14. Tiago 2,14. Tá? E é uma árvore que vai crescendo. Ou ela pode só pegar uma sementezinha e ficar lá dentro da gente. E já foi semeado, a morte de Jesus já aconteceu. Então eu preciso fazer, né, essa semente crescer. Entendeu? Amém. O primeiro passo é aceitar Jesus, é reconhecer, né, que Jesus morreu na cruz por mim, que eu, né, sou Adão condenado, né, porque todos pecaram e perderam a glória de Deus. Entender essa sequência aqui. Aí, mas Jesus veio buscar e salvar o perdido, como fez com Zaqueu. Zaqueu um ladrão, né? E ele, ó, eu vim buscar e salvar o perdido. Entrou salvação na tua casa. Amém? Amém. Pode ler. 2:14. 15. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Será que essa fé pode salvar? Amém. Aí tá falando, ó, que a fé
sem obras é morta, entendeu? Tá falando assim, ó, a nossa fé é igual a fé do Abraão. Ele esperou 100 anos a promessa de Deus, que foi o filho dele. A mulher dele não podia ter filho, e aí eu vou esperar até Deus falou que vai dar o meu filho, então eu vou ser pai de uma geração. Ele esperou 100 anos. E ele, no final, né? Deus ele compara que ele é o pai da fé. Ele é o nosso pai através da fé, mostrando como é essa vida de fé. Entendeu? Então E aí fala assim: se alguém vindo aqui contigo pedir comida, entendeu? Você falar só assim, ó, eu te abençoo em nome de Jesus, vai em paz. Entendeu? Então você Amém. vai falando assim, e não faz nada, né? É uma fé sem obras, é morte. E aí fala assim: pode alguém ser salvo com uma fé dessa? Não. Lembra? Então a fé, ela produz. A gente sabe que Jesus morreu na cruz, ele vai transformar. A árvore de Jesus vai crescendo dentro de nós, vai mudando nosso coração e vai produzindo. Não adianta eu só falar que eu creio que Jesus vive em mim e eu não tenho frutos. Essa fé é morta, ela não pode salvar. Entendeu? Então, Amém. precisa essa fé produzir Jesus em nós, crescendo em nós, entendeu? Comendo de Jesus, igual a gente está comendo agora, amém? Orando, conhecendo a palavra, louvando. Como que a gente come de Jesus? Mais? Quem pode falar? A pergunta, irmã Márcia? Como que a gente come de Jesus para essa árvore crescer mais? Oração, Ora, meditação. meditação, obras, as obras, né? As obras, Mas, então, são esse alimento de fazer Jesus crescer em nós. Então, né? Vai crescendo. Eu como faço, e como vivo, vai crescendo Jesus em nós. Amém? Obedecendo os mais velhos, as autoridades, nossos tios. Amém? Obedecendo o tio André, obedecendo a mamãezinha aqui. Assim Jesus cresce dentro de nós. Quem amém. quer Jesus muito frutífero, transformando aí toda a Ruamba? Eu quero. Amém. Então vocês estão com o maior poder, maior potencial que existe na Terra. Entendeu? Não é dinheiro que transforma a Terra. Entendeu? Não é outra coisa, é Jesus dentro de nós. Amém? Alguém tem outra pergunta? Uma pergunta? Uma pergunta? Uma pergunta? Quantos anos tem Jesus? Vai. Hein? Quantos anos? Quantos anos tem Jesus? Até agora não sabemos, mas ele viveu na Terra 33 anos. 33 anos. Foi batizado com 30 anos. 30 anos. Ó, Jesus ele marcou a história, né? Então, quando ele nasceu, começou a história. Então, nós hoje estamos em 2025 anos depois de Cristo, ó. Sim, sim. Então, na Terra, se a gente fosse falar, né? A idade cronológica de Jesus é 2025 anos. Ó só. Porque Mas tem também a do eterno, ele é eterno. Amém? Então, ele veio da eternidade, entrou no tempo, Cronos, e marcou a nossa história. Amém? Amém. Amém. Alguma pergunta mais, pessoal? Se quer alguém quer comentar alguma coisa também, falar, né? Como foi a semana de vocês aí? Alguém quer falar alguma coisa como teve alguma novidade na semana?
quer pedir oração também? Alguma coisa que aconteceu que não gostou? Pode falar. Hã? É, Deus nos ama e Ele sabe as nossas fraquezas, sabe, e a palavra do Senhor fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós lhe recebemos, estamos a viver para Ele, quer dizer que Ele se responsabiliza com tudo que vai acontecer em nossas vidas. E quando nós estamos em Cristo, não significa que na nossa vida só vai acontecer coisas boas. As coisas ruins também vão acontecer. Mas Deus é Deus de milagre. É o Deus. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, na vida dele não aconteceu só boas coisas. Também as coisas mal. Então, mesmo vivendo em problema, mas tendo Jesus Cristo no coração, é a melhor escolha que um ser humano deve fazer na sua vida. E essa idade que as crianças têm aqui 2, 3, 4, 5 anos em diante, é a melhor fase deles receberem a plantação da palavra. E o irmão está fazendo um grande trabalho. Estamos a beber e, como a palavra fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, eu acho que essa aqui é a melhor fase. As crianças estão a receber o alimento espiritual. Assim como o nosso irmão Salomão fala lá em Provérbios, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. Então, esse é o momento. Estamos a semear e o Espírito que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É trabalho dele. Então, da nossa parte, agradecemos ao irmão Márcio pela tua paciência. Não, é um prazer, é um prazer. Eu que sou abençoado, entendeu? O versículo que a gente recebe vocês abençoam mais do que a gente abençoa vocês, entendeu? Deus seja louvado pela tua vida, irmão Márcio. Amém. Estamos aqui, estamos muito felizes. Principalmente quando chega já no dia do sábado, já temos consciência ou aquele pensamento que depois vamos ter um discipulado. Também já fizemos a cópia, depois vamos distribuir também, para que possamos estar focados. Pode distribuir, não precisa que a gente vai fazer um por semana. Então pode distribuir só o da semana, entendeu? Sim. E também escrever, que aí tipo na próxima lição vai ser a 2. Então a gente só precisa imprimir a 2, entendeu? E se eles puderem escrever e até tentar fazer antes, para trazer dúvidas e perguntas, se vocês, né, em vez de aprender só na hora, você já estudou e Deus já falou contigo alguma coisa sobre essa lição que a gente pode aprofundar mais. Amém. Entendeu? Então, só 2 cópias. Não, da outra vai ser a segunda lição. Vai ser a vitória contra o pecado. Entendeu? Então tu pode, tipo, imprimir só a lição 2. Quer ver? Abre aí a lição 2. Entendi. E dá para mais pessoas, entendeu? Em vez de imprimir tudo de uma vez, imprime só a lição 2 para a próxima semana e dá para eles aí, entendeu? Ok. E aí eles podem tentar fazer antes, ó, entendeu? Já abre a Bíblia, já lê o versículo e responder dessa de hoje também, ó. No final aqui, ó, tem uma tarefinha também. Sim, tem. Ó a tarefa. Leia o livro de João, um capítulo por dia. Viu? A segunda tarefa, memorizar 1 João 5, 11, 12, que é o versículo que a gente falou. E a terceira, ó, explicar para alguém como ter a salvação. Então você vai, olha a tarefinha para todo mundo, ó, que é falar o que a pessoa precisa fazer para receber a salvação. Vocês já vão salvar alguém, ó. Vocês já são enviados de Deus para salvar outra pessoa para Jesus. Amém? Amém. Amém.
Então, vamos orar? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, por essa reunião. Como eu falei aqui, eu sou muito mais abençoado, a minha família é muito mais abençoada, a igreja que é muito mais abençoada, pelo que o Senhor tem feito e visto, e podemos participar, podemos cooperar, podemos estar unidos à distância com o, os irmãos no orfanato em Uambo. Nós te agradecemos, Deus, porque podemos aprender junto com eles dessa vida que vem do Senhor, de vida que ensina a suportar sofrimentos, que ensina a viver, a continuar andando, que ensina, Pai, a ter esperança, de olhar para o Senhor, e o Senhor que nos dá o alimento tanto de um lado quanto para o outro, Deus. É o Senhor que nos dá o alimento que precisamos, esse alimento espiritual, que é a tua palavra, que é a tua visão, conseguir enxergar, Deus, as coisas, a verdade, o caminho, a vida. Pai, nós oramos, Deus, pelo coração deles também, em cada um que possa estar cansado, fragilizado, tem forças. É o Senhor que nos renova. Tua palavra fala que aqueles que esperam no Senhor voarão como as águias, não se cansarão, que descansarão no Senhor. Nós esperamos em Ti, Pai. Nós sabemos das Tuas promessas, que cada um tem um chamado especial, que foi escolhido desde a fundação do mundo, que só eles podem fazer, como o quebra-cabeça que falamos. E o Senhor venha enchê-los, Deus, do Teu Espírito, Pai. Enchê-los de Cristo, Deus. Enchê-los, Deus, das revelações do Senhor, da direção do que cada um pode fazer, do que cada um precisa fazer. Cada um deles estejam o dia todo junto contigo, aproveitando o dia, a semana. Que o Senhor venha livrá-los de todo mal, de toda doença, de toda de todo acidente. Guarda a vida deles, Pai, contra as ciladas, as armadilhas do inimigo. Tua palavra fala que aqueles que são do Senhor, o inimigo não lhes toca. Que o Senhor venha continuar mudando, abrindo o entendimento deles, renovando o entendimento deles, daquilo que eles já têm por herança, que possuem a herança do Senhor, amadurecendo eles, Pai, para administrar essa herança, aquilo que o Senhor já deu para eles, cada um, Deus, como filho de Deus, ali em Ruambo, Pai. Nós depositamos tudo aquilo que o Senhor já nos deu, eles possam ir muito mais longe do que a gente já foi, e desde criança, Pai, como o André falou, que tem a melhor época para receber do Senhor, Pai. E toda a sua vida vai ser fácil, vai ser uma vida de acertos, de ir mais longe do que já fomos, Pai. Como tua igreja, nós declaramos, nós lançamos eles, Deus, para o teu envio, para os sonhos que o Senhor colocou, para o chamado que o Senhor colocou, que o Senhor renove a vontade deles, o espírito inabalável, que a tua paz seja sobre eles, que excede todo o entendimento, que o Senhor venha continuar crescendo Cristo no coração deles, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estão em oração? Sim. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Amém. Ótima semana. Qualquer coisa, estou por aqui. O André já sabe aí como falar comigo. Qualquer coisa, vocês pedem para ele. Eu quero falar com o tio Márcio aí. Amém. Tá? Um beijo. Deus abençoe. Amém. Tchau, irmão Tchau. Márcio.